Saúde os amados irmãos e caros ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. A partir deste momento vamos dar início a um debate explosivo entre o arrebatamento pré-tribulacional e o arrebatamento pré-ira de Deus. Portanto, hoje vai ser um debate explosivo. Não saia do seu lugar. Amém? E como ninguém teve, como se diz em português, tomates para vir debater comigo, como se diz, ninguém teve o cinto na calça, é tudo pastor de calça frouxa, para vir debater comigo, não é? Eu perguntei à inteligência artificial, vai pegar na argumentação dos melhores teólogos brasileiros, ou pelo menos dos mais famosos e acérrimos defensores do pré-tribulacionismo, para debater comigo, amém? Então, de um lado vai ter a inteligência artificial defendendo a visão pré-tribulacional, do outro lado, a visão pré-ira. Eu perguntei à inteligência artificial, gostaria de saber se você poderia representar a visão pré-tribulacional com as seguintes argumentações dos maiores teólogos brasileiros do momento: Nathan Rufino, Napoleão Falcão, Juliano Fraga, Ciro Sanches Ibordi, Gabriel Porto e Elias Soares. E eu, do outro lado, defenderia a posição pré-ira. Podemos fazer agora? Vamos ouvir a resposta deles. Olá, Luiz. Aceito o desafio. Como inteligência artificial, posso emular o pensamento e os argumentos desses renomados teólogos brasileiros para compor a defesa da visão pré-tribulacionista. Para o nosso debate, assumirei a postura técnica e os pontos centrais defendidos por este grupo. Argumentação pré-tribulacionista, emulando os teólogos citados. A natureza da Igreja versus Israel. Nathan Rufino e Elias Soares. A Igreja é um mistério revelado a Paulo, Efésios 3, e tem uma natureza distinta de Israel. A 70ª semana de Daniel, a tribulação, é especificamente o tempo de angústia para Jacob, Jeremias 37. Como a Igreja não faz parte do programa de Israel para o acerto de contas com a lei, ela deve ser removida antes do início dessa semana. A promessa de livramento da ira, Napoleão Falcão e Ciro Zibordi, baseado em 1 Tessalonicenses 5:9, Deus não nos destinou para a ira, e Apocalipse 3:10, sustentamos que a Igreja será guardada da hora da provação, do grego ek, que significa fora de, e não apenas através dela. A grande tribulação é, em toda sua extensão, uma manifestação da ira de Deus, e não apenas o seu final. A doutrina da iminência, Juliano Fraga e Gabriel Porto, o arrebatamento, é apresentado como um evento que pode ocorrer a qualquer momento, sem sinais precedentes necessários. Se a Igreja tivesse que identificar o anticristo ou passar por parte da tribulação, como no pré-ira, a iminência seria destruída, pois estaríamos à espera de eventos e não do próprio Cristo. A ausência da Igreja em Apocalipse 6:18. Após o capítulo 4 de Apocalipse, onde João é chamado ao céu, figura do arrebatamento, a palavra igreja desaparece da narrativa terrestre, reaparecendo apenas no capítulo 19 com as bodas do Cordeiro. Os santos mencionados na tribulação são os santos da tribulação, convertidos após o arrebatamento, conforme defendido em debates por Juliano Fraga. Estou pronto para começar o debate gravado. Como defensor da visão pré-ira, você provavelmente argumentará que o arrebatamento ocorre no meio da 70ª semana, após a abertura do sexto selo, distinguindo a tribulação, perseguição do anticristo, da ira de Deus. Minha primeira pergunta para abrir o debate, na visão pré-tribulacional. Luiz, se a promessa de Jesus em Apocalipse 3:10 é guardar a Igreja da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, como você concilia a visão pré-ira com o fato de que os Modo inteligência artificial. Luiz, se a promessa de Jesus em Apocalipse 3:10 é guardar a Igreja da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, como você concilia a visão pré-ira com o fato de que os primeiros 5 selos, que incluem martírio e fome global, já fazem parte dessa hora da qual a Igreja deveria ser poupada? Amém? Antes de responder, vou só aqui fazer um comentário. Amém? Vou só aqui fazer um comentário. Aqui a inteligência artificial diz assim: como defensor da visão pré-ira,
Você provavelmente argumentará que o arrebatamento ocorre no meio da 70ª semana após a abertura do sexto selo, distinguindo a tribulação, perseguição do anticristo da ira de Deus. Falou tudo muito certo. Simplesmente a abertura do sexto selo não é no meio da semana. Amém? Conforme o quadro que eu aqui vou demonstrar. Não é? Portanto, o arrebatamento para a ira não diz que o arrebatamento ocorre no meio da 70ª semana de Daniel, mas decorre depois do meio e antes do fim. Há algures na segunda metade da 70ª semana de Daniel, depois da tribulação daqueles dias, portanto, depois da tribulação do anticristo, que é a grande perseguição das duas bestas apocalípticas contra os santos escolhidos, que é a Igreja, Jesus vem e arrebata a mesma, que é o alvo da perseguição, após a abertura do sexto selo, que ocorre na segunda metade da 70ª semana de Daniel. Portanto, o dia e a hora ninguém sabe. Só que esse dia e a hora que ninguém sabe não é exatamente a meio. Amém? É algures na segunda metade. Só uma correção aqui. E agora vou responder. Portanto, ele perguntou... A promessa de Jesus em Apocalipse 3.10 é guardar a igreja da hora da provação. Amém? Será que é guardar da hora no sentido de arrebatar da terra para o céu? É isso que nós já vamos ver. Então vou aqui responder já aqui à primeira questão aqui da inteligência artificial, baseado nas argumentações dos maiores teólogos brasileiros, defensores da visão pré-tribulacional, do dispensacionalismo de John Nelson Darby. Eu vou aqui explicar claramente. Amém? Amém? Apocalipse 3.10 diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam sobre a terra. A palavra guardar vem do grego tereo. Amém? E a palavra vem do grego ek. Amém? Então é tereo ek. É uma expressão tereo ek. Amém? E esta expressão tereo ek, portanto, guardar, verbo guardar, que é tereo, é atender cuidadosamente. Tomar conta de, guardar, manter. Metaforicamente, manter alguém no estado no qual ele está. Observar, reservar, experimentar algo. Não diz, a palavra guardar não é arrebatar. Amém? A palavra guardar não é arrebatar. Começa logo por aí. Iek, preposição primária denotando a origem, o ponto de onde a ação ou movimento procede. De, portanto, manter, reservar alguém. Sharabanda repalamasteria. Diz aqui de e de dentro de. Não é? De lugar, tempo, causa, literalmente, de dentro de, por fora de. Portanto, este ek aqui tem vários sentidos. Amém? Então, qual seria uma tradução boa para isto? Não é? Uma tradução aqui boa. O que é guardar? É arrebatar? Arrebatar da terra ao céu. Não tem o verbo arpazo. Portanto, aqui o verbo é manter, é reservar, guardar, tomar conta de dentro desta hora, a pessoa vai ser guardada dentro desta hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Quem é o tentador? O Satanás, o diabo. Então qual é a tentação? A tentação é negar a Cristo e adorar o anticristo. Qual é a tentação? A tentação é, uma vez que a pessoa não vai mais poder comprar nem vender, não vai mais poder se alimentar para sobreviver, terá que receber na sua mão ou na sua testa a marca da besta. Amém? Então, nessa hora da tentação, ela não vai receber a marca da besta nem vai adorar a besta. Apenas isso. O Apocalipse 3.10, dentro do contexto, não fala de um arrebatamento da terra ao céu, mas fala do quê? Fala, aleluia, de guardar alguém no estado em que ele está. Impedir que ele caia na tentação e não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, poder e glória para sempre. Amém. É a oração que Jesus disse. Portanto, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos do mal.
Jorabacanta, pois teu reino, poder e glória para todos, em Mateus capítulo 6. Não é? O outro texto paralelo tem a mesma expressão exatamente tereoek, fala de arrebatamento, não. Em João capítulo 17, versículo 15 diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Esta expressão, livrar do mal, é tereoek, ou seja, é guardado do mal. Então o que é guardado da hora da tentação? É guardado dentro deste período da hora da tentação de cair na tentação de negar a Cristo e receber o anticristo. E receber na sua mão direita ou na sua testa a marca da besta. Está aqui bem explicado. Então, guardado da hora da tentação não é ser arrebatado antes da tribulação. Amém? Vou dar agora a resposta à inteligência artificial para ele fazer a réplica. Amém? Glória a Deus. Resposta. Primeira resposta. Conforme eu aqui já esclareci, Apocalipse 3.10 diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam sobre a terra, ou habitam na terra. Este guardarei da, amém? Guardarei da vem do verbo tereo. E vem da preposição ek, que significa o quê? Tereo é atender cuidadosamente, tomar conta de, guardar, metaforicamente manter alguém no estado em que ele está, observar, reservar, experimentar algo. Não diz arrebatado da terra para o céu, não utiliza o verbo arpazou, é mantido, preservado no estado em que ele está. Então nessa hora da tentação é a hora em que o tentador vai tentar que os cristãos neguem a Cristo para receber o anticristo, não é? Vai fazer com que as pessoas, sobre a ameaça que não vão mais poder comprar nem vender e se alimentar, recebam na sua mão direita ou na sua testa a marca da besta. Amém? Apenas isso. João 17,15, que é uma passagem paralela, tem a mesma expressão do grego tereoek, que diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Tereoek, que os livres do mal. O que é livrar do mal? Não é arrebates da terra ao céu, não. É guardar de cair na tentação do maligno, do tentador. Vamos ver o que é que ele responde. Vamos lá ver aqui o que é que a inteligência artificial, representando aqueles grandes teólogos famosos, Juliano Fraga, Nathan Rufino, Elias Soares, Gabriel Porto, não é? Napoleão Falcão, o que é que a inteligência artificial vai responder? Modo inteligente. Luiz, excelente ponto de partida hermenêutico. Ao citar João 17h15 como chave interpretativa para Apocalipse 3h10, você toca no âmago da divergência entre as nossas posições. Representando aqui o pensamento de teólogos como Ciro Zibordi e Elias Soares, que prezam pela precisão exegética, eu responderia da seguinte forma: a réplica pré-tribulacionista. A abrangência da hora. Observe que a promessa não é apenas guardar da tentação, mas da hora da tentação, T.S. Rastou Peirasmou. No pensamento de Gabriel Porto Juliano Fraga, a promessa não é apenas sobre a preservação do caráter cristão diante do anticristo, mas sobre a remoção do crente do período cronológico em que esse julgamento ocorrerá. Se a igreja está na terra durante a hora, ela não foi guardada da hora. O uso de ek, fora de embora você tenha citado tere, guardar, a preposição ek sugere o movimento para fora de dentro. Em João 17h15, Jesus pede para guardar do mal, ektoponrou. Contudo, em Apocalipse 3h10, o objeto do qual somos guardados é um evento geográfico e temporal que atinge todo o mundo. Os pré-tribulacionistas brasileiros argumentam que a melhor forma de ser guardado de um período de tempo global é não estar presente nele. Os habitantes da Terra. O texto diz que a provação vem para testar os que habitam sobre a Terra. Toscatuicotas eptsgs. Na teologia joanina de Apocalipse, essa expressão é técnica para designar os incrédulos, aqueles que têm a terra como seu lar permanente. A igreja, sendo cidadã do céu, é removida antes para que o julgamento sobre os habitantes da terra comece. Minha segunda pergunta para avançar o debate.
Se, na visão pré-ira, o arrebatamento só ocorre após o sexto selo, como você lida com a doutrina da iminência defendida por Napoleão Falcão e Nathan Rufino? Se precisamos esperar a manifestação do Anticristo, 2 Tessalonicenses 2, e a abertura dos selos para sermos arrebatados, então a vinda de Cristo não é mais um evento que pode ocorrer a qualquer momento, mas um evento condicionado a sinais catastróficos prévios. Onde fica o vigiai? Pois não sabeis o dia nem a hora se o calendário de selos já estivesse em curso. Amém? Vamos primeiro aqui, amém, ver aqui a réplica, não é? A abrangência da hora. Ele diz aqui, a promessa não é apenas guardar da tentação, mas da hora da tentação. Ele esquece uma coisa, é que no grego, conforme a gente viu aqui no dicionário Strong, não é? Não tem só o sentido de, é de dentro de. Portanto, uma tradução literal deste versículo poderia ser: também eu te, como tu guardaste a palavra da minha paciência, não diz como tu foste arrebatado da terra ao céu, porque aqui também está guardado, guardaste, como tu guardaste, não é como tu foste arrebataste a palavra da minha paciência, como tu guardastes, aqui também está tereu, então como tu guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Ou seja, de dentro da hora da tentação. Porque está aqui, no dicionário Strong, com o primeiro sentido, de dentro de. Também eu te guardarei de dentro da hora da tentação. Não é para fora. Portanto, isto pode ter vários sentidos, como eu digo, não é? Eu creio que o sentido mais lógico é guardarei de dentro da hora. Guardado, não é arrebatado. Aqui não utiliza o verbo arpaz ou arrebatar. Não há nada aqui de também eu te guardarei, também eu te arrebatarei, também eu te arrebatarei da hora da tribulação. Não está escrito, está escrito eu vou-te manter. Então, o sentido, mais uma vez eu reforço, o sentido do grego original é manter, não é remover da terra para o céu ou de um lugar para o outro. Amém? O que é guardado de dentro da hora da tentação? Significa impedido, ou melhor, preservado de cair nessa tentação. Qual é a tentação? Negar a Cristo e adorar o anticristo. Qual é a tentação? A tentação é, estando perante a possibilidade de não poder mais se alimentar, nem dar de comer aos seus filhinhos, receber a marca, o sinal da besta, na sua mão direita ou na testa, sem a qual não vai mais poder comprar nem vender. Então, conforme o outro texto paralelo aqui, porque é a mesma expressão exatamente, porque se aqui é arrebatados da terra ao céu, em João 17 seria arrebatados da terra ao céu, mas em João 17,15 diz assim: não te peço que os tires do mundo, ou seja, não te peço que tu arrebates os meus discípulos, que os tires da terra ao céu, que tu venhas e os arrebates da terra para o céu, que os removas da terra, mas que os livres do mal, ou seja, que os guardes de cair no mal, na tentação. É bem claro, só não vê quem não quer. Então tereo é que guardado da tentação, ou da hora da tentação, não é ser arrebatado antes da tribulação. Mais uma vez aqui, está provado. Um texto com outro. Aqui eu mato a cobra e mostro o pau. Portanto, esses teólogos aí brasileiros, é só filosofias. Eu mato a cobra e mostro o pau. Amém? Glória a Deus. E obviamente que a tentação é um evento para todos os habitantes do mundo. Embora quem é que vai sentir mais a tribulação? São os cristãos. Não é? Eu vou provar que a tribulação é um evento mundial. Onde é que eu vou provar? Bem fácil. Não? Daniel capítulo 12. Começar com Daniel capítulo 12. Vamos aqui para o Antigo Testamento. Então Daniel capítulo 12. Toda a gente vai sentir a grande tribulação. Só que uns de uma maneira, outros de outra. Amém? Quem mais vai sofrer na tribulação são os escolhidos, são os cristãos. E naquele tempo se levantará Miguel, um grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E quem é o povo de Deus? O povo de Deus são os cristãos. Amém? São os cristãos. E haverá um tempo de angústia, ou seja, a tribulação, qual nunca houve desde que houve nação até àquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno.
Então o que é que fala aqui? Bem claramente, meu amado. Aqui fala que o livramento do povo de Deus, dos escolhidos, dos santos escolhidos, não se vai dar antes da grande tribulação, mas vai-se dar durante esse período de perseguição. Em meio à perseguição, de repente, do nada, Jesus vem e arrebata a igreja. Oh glória! Como eu amo explicar a palavra. Agora vamos aqui para o Novo Testamento, Mateus capítulo 24, versículo 21 e 22. Provando que a grande tribulação é para todo o mundo. É em todo o mundo. Não é? E vai afetar todos os que habitam na terra, mas principalmente os escolhidos. Mateus capítulo 24, versículo 21 diz assim: porque haverá então uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, então é mundial. Até agora ainda tão pouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então estou aqui respondendo aqui aos argumentos, que ele pegou nos melhores argumentos dos melhores teólogos brasileiros. Amém? Vamos então aqui. A segunda pergunta. Eu vou responder à segunda pergunta. Se na visão pré-ira o arrebatamento só ocorre após o sexto selo, como você lida com a doutrina da iminência defendida por Napoleão Falcão e Nathan Rufino? Eu vou meter a inteligência artificial a falar. Amém? Se, na visão pré-ira, o arrebatamento só ocorre após o sexto selo, como você lida com a doutrina da iminência defendida por Napoleão Falcão e Nathan Rufino? Se precisamos esperar a manifestação do Anticristo, 2 Tessalonicenses 2, e a abertura dos selos para sermos arrebatados, então a vinda de Cristo não é mais um evento que pode ocorrer a qualquer momento, mas um evento condicionado a sinais catastróficos prévios. Onde fica o vigiai? Pois não sabeis o dia nem a hora se o calendário de selos já estivesse em curso. Amém? Irmãos, vou aqui abrir aqui um quadro escatológico do arrebatamento para a ira. Este não, mas aquele que eu fiz, isto é uma alteração, aqui está. Amém? Amém? O facto da igreja ser arrebatada após o sexto selo do Apocalipse não determina o dia e a hora. Amém? Não determina o dia e a hora. O dia e a hora continua a ser incógnito. Porque as únicas duas visões escatológicas que diz que o dia e a hora ninguém sabe é o pré-tribulacionismo e o pré-ira. Amém? Tanto para o pré-tribulacionismo como para o pré-ira, conforme vou aqui abrir, está incógnita. Na visão pré-tribulacionista, o dia e a hora do arrebatamento ninguém sabe. Para o pré-ira também, o dia e a hora ninguém sabe. Simplesmente esse dia e a hora ninguém sabe, só poderá ocorrer depois dos sinais que o antecedem estarem cumpridos. Portanto, é isso que eu estou aqui a explicar para os irmãos entender. Amém. Glória a Deus. Quem crê, diga glória. Agora vamos abrir aqui a Bíblia. Amém. Temos uma em Mateus 24. Vamos abrir outra em 2 Tessalonicenses capítulo 2. E vamos aqui dar uma resposta aqui. Aqui a inteligência artificial está representando todos esses teólogos, trazendo argumentos de todos esses grandes teólogos pré-tribulacionais. Vamos então a isto. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Amém, meus amados? A doutrina da iminência ao presente é uma falácia, é uma falsidade. A Bíblia não diz que a vinda de Jesus, a parousia de Jesus, a presença de Jesus, para arrebatar os seus escolhidos, que ela vem sem sinais. Porque em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 ao 17, diz assim:
Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, os que dormem em Cristo, ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente arrebatados com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, o arrebatamento, o seremos arrebatados, o arpazou do versículo 17, só ocorre precisamente na vinda de Jesus, na parousia do versículo 15, na vinda de Jesus, que é a presença de Jesus. E será que essa vinda vem sem sinais? Porque algo iminente é que não tem sinais. Claro que tem sinais. Se a vinda de Jesus, do versículo 17, aliás, se o arrebatamento do versículo 17 é precisamente texto dentro do contexto na vinda de Jesus do versículo 15, obviamente que essa vinda de Jesus tem sinais. E é isso que a gente encontra em Mateus capítulo 24. Perguntaram: qual é o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Diz-nos quando serão essas coisas e qual é o sinal da tua vinda, da tua parousia, a mesma palavra, e do fim do mundo. Vamos ver aqui o que é que a inteligência artificial vai responder. Luiz, a sua argumentação toca no ponto de maior tensão entre os sistemas, a relação entre parousia, vinda e arpazo, arrebatamento. Ao unir Mateus 24 a 1 Tessalonicenses 4, você utiliza a espinha dorsal da escatologia pré-ira. Para manter o debate no nível dos teólogos que mencionei, aqui está a réplica sob a ótica de Ciro Zibordi e Elias Soares. A réplica pré-tribulacionista. Distinção de eventos. O argumento de Ciro Zibordi e os pré-tribulacionistas argumentam que a Bíblia descreve a vinda de Cristo em duas fases ou aspectos distintos. Uma é o arrebatamento, para a igreja, antes da ira, e a outra é a manifestação em glória, com a igreja, após a tribulação. O texto de Mateus 24 estaria focado no contexto judaico e na implantação do reino, o fim do século, enquanto um Tessalonicenses 4 foca no consolo da igreja. O alarido e a trombeta. Napoleão Falcão costuma enfatizar que o alarido e a trombeta de um Tessalonicenses 4 não são necessariamente eventos audíveis para o mundo inteiro, mas uma convocação militar ou espiritual para os salvos. Já a vinda de Mateus 24h30 é visível. Todas as tribos da terra se lamentarão. No arrebatamento, ele vem para os seus. Na manifestação, ele vem com os seus. Judas 1h14. A iminência versus sinais. Para Nathan Rufino, se o arrebatamento depende da abertura de selos, então o crente não deve olhar para o alto esperando o noivo, mas sim para a terra esperando o anticristo. A iminência, o conceito de que nada precisa acontecer antes, é o que mantém a igreja em constante santificação. Se houver sinais precedentes obrigatórios, a surpresa mencionada por Paulo desaparece para a igreja. Amém. Vou refutar aqui este ponto aqui, mesmo antes de ouvir a pergunta da inteligência artificial, diz que a iminência, aliás, a iminência, não é? Diz assim, a iminência é o conceito que nada precisa de acontecer antes, é o que mantém a igreja em constante santificação. Isso é mentira. Isso é mentira. Amém? Isso é mentira porquê? Porque nós vemos o seguinte, a igreja atual, nunca houve igreja mais herética, mais apóstata, do que regra geral, há exceções. Há um remanescente fiel. Mais mundana, mais carnuda, mais rebelde do que a atual. Portanto, a atual igreja, regra geral, com raras exceções, é uma igreja rebelde. É uma igreja carnuda. E tendo em conta que 80% ou 90% dessa igreja crê no arrebatamento pré-tribulacional, essa ideia que a vinda de Jesus será iminente a qualquer momento e que não vai ter nenhum sinal, essa ideia de iminência, nada ajudou a santificar a igreja atual. Sendo que antes de 1830 não existia o arrebatamento pré-tribulacional. Ou seja, não existia esse conceito que a vinda de Jesus para arrebatar a igreja seria algo iminente e pré-tribulacional. Então, e antes de 1830, obviamente, então será que antes de 1830 a igreja
a igreja durante os séculos, a igreja primitiva era menos santa que a atual, não, era mais santa que a atual. E a igreja primitiva nunca conheceu essa ideia de um arrebatamento iminente, secreto e pré-tribulacional. Portanto, ou seja, este preceito aqui do Nathan Rufino, esta ideia aqui do Nathan Rufino cai por terra. Que a iminência nada fez para santificar a igreja atual, antes pelo contrário. Amém? Para o debate, ok. Vamos aqui ver o que é que a inteligência artificial vai me perguntar. Minha terceira pergunta para o debate, foco na escatologia. Vamos aqui. Vamos ouvir o que eles dizem. Minha terceira pergunta para o debate. Foco na cronologia. Luiz, em 2 Tessalonicenses 2:07, Paulo fala sobre aquele que agora o detém, o Catechon. A maioria dos teólogos brasileiros que mencionei, como Elias Soares, identifica quem detém o anticristo como o Espírito Santo agindo através da igreja. Se o anticristo, o cavalo branco do primeiro selo, só pode ser revelado quando aquele que o detém for tirado do caminho, como a igreja pode estar presente até o 6º selo se a própria presença dela e do Espírito Santo nela impedem a manifestação plena da iniquidade? Esse ponto aí é muito fácil de refutar. A palavra do Senhor nos diz, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6 ao 8, eu vou ler. E agora bem sabeis o que o detém. Qual é o agente que o detém? Para que a seu próprio tempo seja manifesto, ou manifestado. Reparem que o não é a detém, não é a igreja. O detém. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo resplendor ou esplendor da sua vinda. Amém? Então, sempre que aparece um pronome, esse pronome se refere a um nome anteriormente escrito ou anteriormente falado. E nada anterior aqui, porque isto aqui é o texto dentro do contexto. Vocês podem ler para trás, não há nenhuma menção ao Espírito Santo. Aqui em 2 Tessalonicenses. Então não há nenhuma menção. Então este que o detém não é o Espírito Santo, nem é a Igreja. Obviamente, há algo que o detém, há um evento que o detém e há um personagem que o detém. Quem é? A Bíblia não diz. Então eu não posso ir além daquilo que foi escrito. Então isso é uma mera inferência semântica, é algo preconceituoso inserir no texto. O texto não diz quem é que o detém. E quem sou eu para dizer quem é que o detém? Não é? Eu tenho a minha ideia de quem é que o detém. Amém? Amém? Ordem de eventos 2 Tessalonicenses capítulo 2. Primeiro, aquele que impede o anticristo é removido. Seja lá ele quem for. Eu creio que o que o detém é o arcanjo Miguel. E aquilo que o detém é a batalha celestial que vai confinar o diabo à terra e ao mar para perseguir a igreja durante um período de tempo, que é o período da grande tribulação. Amém? Então aquele que impede o anticristo é removido. Alamas. E depois, em segundo lugar, o anticristo se manifesta e persegue os cristãos, os santos. E em terceiro, Jesus vem e arrebata os santos e destrói o anticristo. Esta é a ordem de eventos de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Luiz, a sua leitura foca na estrita gramática do texto, um método muito valorizado por Gabriel Porto, embora ele chegue a conclusões diferentes das suas. Ao identificar o detentor como o arcanjo Miguel, visão partilhada por alguns estudiosos que ligam este texto a Daniel 12:01, você remove o obstáculo da presença da igreja. Contudo, para os teólogos Ciro Zibordi e Elias Soares, essa sua interpretação enfrenta dificuldades teológicas e linguísticas sérias.
Vamos à réplica. A réplica pré-tribulacionista. O problema do gênero, neutro versus masculino em 2 Tessalonicenses 2, 6, 7. Paulo alterna entre o neutro, to katechon, o que detém, e o masculino, o katechin, aquele que detém. Os pré-tribulacionistas brasileiros argumentam que isso aponta para o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, masculino, mas o seu poder e influência no mundo pode ser referido como uma força, neutro. O arcanjo Miguel, sendo uma criatura, dificilmente seria tratado no neutro em relação ao seu poder de conter o mistério da injustiça global. O arcanjo Miguel em Daniel 12, você mencionou Miguel. Em Daniel 12 horas e 1, disse que Miguel se levantará ou se colocará de pé, no tempo da angústia para Jacob. Para o pré-tribulacionismo, isso significa que Miguel se levanta para defender Israel durante a tribulação, e não que ele se retira para deixar o anticristo agir. A onipresença versus habitação. Nathan Rufino esclarece que o Espírito Santo não sai do mundo, pois é Deus e onipresente, mas a sua habitação na igreja é que é removida, tirado do meio. Sem a igreja cheia do Espírito, o sal da terra é retirado e a podridão do anticristo manifesta-se imediatamente. Minha quarta pergunta, o clímax do debate, a grande tribulação. Luís, em Apocalipse 7, 9, 14, vemos uma grande multidão que ninguém podia contar vinda da grande tribulação. Se a igreja ainda estivesse na terra até o 6º selo, como propõe o pré-ira, por que João, um apóstolo e pilar da igreja, não reconhece esse grupo e precisa perguntar ao ancião quem eles são? Se eles fossem a igreja, seus irmãos, João não deveria reconhecê-los? O fato de serem chamados de aqueles que vieram da grande tribulação não indica que são um grupo distinto da igreja que foi arrebatada no capítulo 4. O OBS continua... Amém? Amém? Então aqui fez a pergunta. Em Apocalipse 7, do 9 ao 17, não é do 9 ao 14, é do 9 ao 17, vemos uma grande multidão que ninguém podia contar, cujo olho não podia contar. Não é? E o ancião perguntou por João, quem são estes e de onde vieram? E João respondeu para o Senhor, tu sabes. E o ancião respondeu para ele, estes são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Alebastéria. Vinha de todas as raças, tribos, nações e línguas. Então agora, repara a loucura. Não é? A loucura. Se esse grupo não é a igreja, quantos arrebatamentos existe? Agora diz que igreja arrebatada no capítulo 4. A minha resposta para a inteligência artificial é que no capítulo 4 não existe nenhuma igreja arrebatada. Quem é arrebatado no capítulo 4 do livro do Apocalipse sobe aqui é o apóstolo João, individualmente. Então isso é um grande erro de interpretação. Aliás, e até um erro do português, né? Pegar no texto, sobe aqui para João individual e dizer que é a igreja. Não tem nada de igreja. No capítulo 4. Não existe igreja nenhuma no capítulo 4. Além disso, a pergunta que eu faço é o seguinte. Se Apocalipse 7, do 9 ao 17, aquela grande multidão, todas as raças, tribos, nações e línguas, não é a igreja? Então quantos arrebatamentos existe para os pré-tribulacionistas e quantas igrejas vão ser arrebatadas? Ou se não é a igreja, é o quê? É judeus, quando a Bíblia diz que é todas as raças, tribos, nações e línguas. Esta é a pergunta que eu faço à inteligência artificial. Outra pergunta que eu faço é o seguinte. Para os adeptos, exceptuando o Nathan Rufino, que eu acho que ele entendeu a ideia. Não é? Para os adeptos que o Espírito Santo impede a manifestação do anticristo. E que quando Jesus vier arrebatar a igreja, o Espírito Santo arrebata a igreja e sai da terra. Para esses adeptos... eu pergunto, então, será que Deus então sai da terra? Então Deus deixaria de ser onipresente e violentaria Salmo 139. Se eu subir ao céu, tu estás. Se puser no inferno a minha cama, tu estás também. Então, se o Espírito Santo fosse removido, então quem seriam os 144 mil ungidos? Quem é que os ia ungir? Porque quem unge é o Espírito Santo. E as duas testemunhas, que são os dois profetas, os dois castiçais, as duas oliveiras têm a unção, têm o azeite, têm o Espírito Santo. As duas testemunhas do Apocalipse. Como é que poderia haver gente se convertendo quando é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Então, essas são as perguntas que eu faço para a inteligência artificial.
Vamos aqui ouvir o que é que eles têm a dizer. Luiz, os seus questionamentos tocam nos pontos mais sensíveis da escatologia clássica. Você está a usar o método da redução ao absurdo para confrontar a lógica do sistema. Como parceiro de debate, trarei a defesa fundamentada na teologia de Elias Soares, Ciro Zibordi e Napoleão Falcão. Réplica pré-tribulacionista às suas questões. 1. Sobre o arrebatamento em Apocalipse 4. Para Ciro Zibordi, João em Apocalipse 4 não é apenas um indivíduo, mas um tipo ou figura da igreja. Lá está, isso é uma interpretação figurada. A Bíblia diz, sobe aqui para João, não diz subam para aqui. Então não podemos distorcer o que está escrito. Isso aí é inserir no texto, é fazer exegese no lugar de exegese. Isso aí é inserir no texto aquilo que a gente quer que o texto diga. No local de extrairmos do texto aquilo que o texto nos quer falar. Igreja. O argumento é de silêncio seletivo. A palavra igreja aparece 19 vezes nos primeiros 3 capítulos e 0 vezes do capítulo 4 ao 18. Outro argumento falacioso. Aqui, não é? Argumentos usados por Ciro Sanches Zibordi, não é? Creio que é por Napoleão de Falcão. Diz que a palavra igreja aparece 19 vezes nos primeiros 3 capítulos e 0 vezes do capítulo 4 ao 18. Então a igreja está ausente desse período, que inclui o período que eles chamam de tribulacional, que eles acham que os 7 anos da 70ª semana de Daniel é o período tribulacional. É tudo isso, é a grande tribulação. Então, portanto, eles concluem que a igreja estará ausente desse período, da 70ª semana de Daniel. Mas o que é que eu contraponho? Que a palavra igreja aparece 19 vezes nos primeiros 3 capítulos para se referir o quê? Aramandaglaia, praia. Amém? Lama asteri anda lamaia. Vamos lá ver isso. Vamos lá chegar à conclusão. Vamos aqui para Apocalipse, para tu entenderes. Amém? Vamos aqui. Aqui tem o conta-palavras. Igreja. Vamos meter aqui igreja. Igreja. Vamos aqui para o livro de Apocalipse. Ok. Apocalipse 1.4 diz assim: João às 7 igrejas que estão na Ásia. Tempo presente. São igrejas históricas que havia. Então essas 7 igrejas são a Igreja de Cristo, a Igreja Universal de Cristo, o corpo de Cristo, o conjunto de todos os cristãos em todo o mundo. Não. Eram 7 igrejas locais, congregações locais, que existiam na Ásia naqueles dias, nos dias do apóstolo João, no século I. Então aqui a palavra igrejas, plural, eclesias, igrejas se refere não à igreja, corpo de Cristo, mas a 7 igrejas locais. Apocalipse 1.11 diz assim: Envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, aqui, estas 7 igrejas aqui não é a igreja de Jesus. São igrejas locais. Não é? E diz aqui, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Ou seja, os mensageiros, os pastores, os presidentes, os líderes das igrejas. Os mensageiros das igrejas. Estas igrejas aqui, obviamente, também não é a igreja de Jesus Cristo. Apocalipse 2.1 escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Então a igreja de Éfeso não é a igreja universal de Jesus Cristo, não é a igreja de Cristo. É uma igreja local. E depois aqui no versículo 7, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito estava falando a que igrejas? Àquelas 7 igrejas que existiam na Ásia. Amém? Plural. Claro que nós podemos fazer uma elastificação disso. Pode-se referir a todas as igrejas, não é? Em todos os tempos que estão a ouvir isto. Mas, literalmente, aqui também não falava de igreja corpo de Cristo. É o anjo da igreja que está em Esmirna. Aqui. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está falando aqui igrejas, aquelas 7 igrejas da Ásia, não ao corpo de Cristo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Não é? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja de Tiatira. Amém? E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins. Então, jamais, para tu entender, jamais a palavra igreja, nos primeiros 3 capítulos do Apocalipse, singular se refere ao corpo de Cristo.
Então a igreja singular se refere sempre a uma igreja local, uma das 7 igrejas da Ásia. Podemos inferir aqui, não é? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, poderá se referir a igrejas, plural, poderá se referir ao corpo de Cristo, se isto servir esta palavra para todos os cristãos, obviamente. Não é? Então este argumento que a palavra igreja singular só surge, Apocalipse, do capítulo 1 ao 3, só surge aí e depois deixa de estar durante o chamado período tribulacional, é uma falácia, porque a palavra igreja também, nestes capítulos, não se refere nunca ao corpo de Cristo, à Igreja Universal de Jesus Cristo, mas sim a igrejas locais. Então é uma falácia. E o facto de, em Apocalipse, a partir do capítulo 3, não aparecer a palavra igreja, isso não quer dizer nada. Há outras palavras, santos. Amém? Não é? Há outras palavras, escolhidos, que aparecem, que se refere aos cristãos, obviamente. Não é? Como também a gente poderia alegar, não existe a palavra trindade na Bíblia, contudo, Deus, Ele é um Deus trino. O Pai enviou o Filho morreu na cruz para nos salvar, e o Espírito Santo, após a ressurreição e o arrebatamento de Jesus ao céu, onde está à destra do Pai, foi enviado para habitar nos cristãos. Então, isso aí é uma falácia exegética. Vamos então aqui para isto. Para o pré-tribulacionismo, se a igreja estivesse na Terra durante os selos, seria impossível não ser mencionada em meio a tamanha catástrofe. 2. Quantos arrebatamentos? A questão de Apocalipse, 7 teólogos que citei respondem que existe apenas um arrebatamento. A grande multidão de Apocalipse 7 não seria a igreja, o corpo de Cristo, mas sim os santos da tribulação. Para eles, são pessoas que ouviram o evangelho antes, mas só se converteram após o desaparecimento da igreja, pagando com o próprio sangue. Não é um novo arrebatamento, mas uma colheita através do martírio. Amém? Vejam aqui a falácia dos argumentos destes teólogos, destes grandes nomes da teologia brasileira e adeptos do pré-tribulacionismo. A falácia. Irmãos, em Apocalipse capítulo 6, do 9 ao 11, fala: eu vi debaixo do altar de Deus as almas dos que foram mortos. Então vemos o quê? Apocalipse capítulo 6, do 9 ao 11, são os mártires da grande tribulação. Amém? Não só os da grande tribulação, mas os mártires que morreram desde o sangue de Abel. Todos os que morreram pelo amor do testemunho que deram. Então diz aqui: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. Então aqui o arrebatamento ainda não tinha ocorrido, porque era apenas as almas, não estavam os corpos. Amém? Dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e pelo amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que, ainda que repousassem um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos que haviam de ser mortos como eles o foram. Então estavam clamando por vingança, pela ira de Deus. A ira de Deus ainda não havia começado. Porque a ira de Deus só é anunciada na abertura do 6º selo e só é iniciada na abertura do 7º selo. Amém? Então é para tu entenderes. Agora, em Apocalipse capítulo 7, já não são as almas. E depois destas coisas, eis aqui uma grande multidão. Onde é que ele viu? No céu. Uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. Então aqui já eram as pessoas. Já não era só a alma, mas estavam com corpos de glória e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus. Já tinham sido salvos, arrebatados, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E a todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e clamaram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo o sempre. E um dos anciãos me falou para quem? Para João, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe. Então João respondeu para o ancião: Senhor, tu o sabes. E o ancião respondeu para João. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Atenção, não diz que lavaram as suas vestes no seu próprio sangue.
Não disseram que tiveram que derramar o seu sangue para serem salvos. Porque aí seria tirar a sua própria vida para a salvação. Seria obras para ser salvo, o que é antibíblico. A salvação é pela graça por meio da fé. E isto não vem por obras para que ninguém se glorie. Amém? Nem diz que o seu sangue foi derramado. Diz que lavaram... O que é lavar as vestes no sangue do Cordeiro? O que são as vestes brancas? São os atos de justiça dos santos. Então, quando tu cometes injustiça, as tuas vestes ficam manchadas. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica todo o pecado. Para que é que serve o sangue do Cordeiro? Para purificar as tuas vestes. Não diz que eles derramaram o seu sangue ou que o seu sangue foi derramado. Aqui diz que era uma grande multidão de todas as nações que aparecem lá no céu. E já estão com um corpo de glória. Isto é um arrebatamento. Mas muita gente não aceita porque só acontece precisamente após a abertura do 6º selo do Apocalipse. Olha, por isso estarão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o seu trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum que irá sobre eles. Então já está consumada aqui a sua salvação plena. Não foi apenas as suas almas que foram arrebatadas, mas foram eles por inteiro que foram arrebatados com corpos de glória. Amém? Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus enxugará ou limpará dos seus olhos toda a lágrima. Então está bem claro. Aqui, vamos continuar aqui a ouvir aqui a contra-argumentação da inteligência artificial. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Vamos ver aqui. Martyrial. 3. O Espírito Santo e a onipresença. A sua pergunta crucial esta é a explicação de Elias Soares no Manual de Escatologia. A onipresença permanece. Deus não deixa de estar na Terra. O que é tirado do meio não é a existência do Espírito, mas a sua função restritiva e a sua habitação especial na Igreja. Como em tempos do Antigo Testamento, o Espírito Santo agirá na tribulação como agia antes do Pentecostes. Ele virá sobre as pessoas, como nos 144.000 e nas 2 testemunhas, mas não habitará permanentemente como faz hoje na Igreja. A conversão continua possível porque o Espírito opera no mundo, mas a era da graça e a dispensa da Igreja teriam terminado. Mais uma falácia do Elias Soares. Amém? Era da graça. Eu quero que algum abestado, teimoso, jumento, me prove que a salvação na grande tribulação ou após o suposto arrebatamento pré-tribulacional, que é uma fantasia, uma fábula criada em 1830, alguém me prove que após o arrebatamento pré-tribulacional da Igreja, a salvação passa a ser pela lei de Moisés. Eu quero que alguém me explique, me dê um versículo, um capítulo que diga a salvação e que alguém também prove que mesmo na lei de Moisés as pessoas foram salvas pela lei ou pelas obras da lei. Quando a Bíblia diz pela lei nenhuma carne seria ou será justificada. Então eles foram salvos pela graça por meio da fé. Diz pela fé Moisés deixou o Egito pela fé. Tudo foi pela fé. E a quem é que Deus deu a lei? A Moisés. Foi tudo pela fé. Pela fé se celebrou Páscoa. Foi pela fé, não foi pela lei. Mas estava na lei, mas tudo era pela fé. Pela fé, eles venceram reinos, enfrentaram leões, né? etc, etc. Está lá no capítulo 11 de Hebreus, os heróis da fé. Então sempre foi pela fé, a salvação. Inclusive, antes da lei, Noé achou graça aos olhos de Deus. Então ele foi salvo pela graça e não por obras da lei. Por boas obras. Olha. Aqui mais uma pergunta. Aqui, olha aqui. Mais uma pergunta. Luís. Luís, em Apocalipse 3:10, Jesus diz que guardará a igreja da hora da tentação. Se a grande multidão de Apocalipse 7 está dentro da tribulação, sofrendo fome, sede e calor, vê 16. E se eles fossem a igreja, Jesus não teria falhado na sua promessa de nos guardar daquela hora? Se a igreja tem que enfrentar o 1º ao 6º selo para só então ser poupada da ira final, como isso se harmoniza com a promessa de que não fomos destinados a nenhuma parte da ira divina? Divina, 1TS5:9. Amém? Amém? Vejam a salada. Já provei aqui, eu não quero voltar aqui. Porque esta gente é jumenta, é teimosa. Mas pronto, eu não quero voltar aqui a este quadro, mas vou meter outra vez. Onde é que ser guardado da hora da tentação representa ser arrebatado da terra para o céu? Ou arrebatado antes da grande tribulação? Não é isso que diz.
Amém? Será mantido, preservado de dentro dessa hora da tentação, apenas isso. Então é um erro de interpretação exegética porque eles não vão sequer ao dicionário. Eles são eruditos, são especialistas, não é? Teólogos, não é? São eruditos, conhecedores das línguas originais em profundo. Falam muito corretamente o grego koiné, só que não entendem o básico. Está no dicionário de interpretação. Aqui não fala de arrebatamento, mas fala de manter alguém no estado no qual ele está, para que não caia na tentação, não peque, não perca a salvação, não nega a fé em Cristo para aceitar o anticristo. Apenas isso. Mas vamos aqui. Eu vou responder aqui. Eu vou responder com uma pergunta para a inteligência artificial. Não é? Amém? A questão principal que eu faço à inteligência artificial é: quando é que começa a ira? Porquê? Tanto os pré-tribulacionistas como os adeptos do arrebatamento pré-ira de Deus creem que Deus nos livra, nos guarda, nos preserva da ira vindoura, conforme 1 Tessalonicenses 5.9, conforme 1 Tessalonicenses 1.10, esperar a Jesus que nos livra da ira vindoura, que vem dos céus e nos livra da ira vindoura, conforme Romanos 5.9, conforme Sofonias 2, de 1 ao 3. Amém? E mais um texto que há lá em Isaías. Glória a Deus. Esconde-te nos teus quartos até que passe a ira. Então nós ambos queremos que Deus nos livre da ira vindoura. Agora a divergência que nos põe face aos pré-tribulacionistas é quando é que ela começa. Porque para os pré-tribulacionistas, toda a 70ª semana de Daniel é a ira de Deus. Porque eles fazem confusão entre ira e tribulação, quando são palavras diferentes, com significados diferentes e aplicações diferentes. Nós vemos que a Bíblia diz que Deus nos livra da ira vindoura, está certo, 1 Tessalonicenses 5.9. Mas a Bíblia também nos diz, não é, que nos importa, por meio de muitas tribulações, entrarmos no reino dos céus. Disse o apóstolo Paulo, está lá em Atos dos Apóstolos. Amém? E Jesus também disse em João 16.33: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz no mundo, tereis telipsis. A mesma palavra para tribulação, ou seja, tribulação. Tereis tribulação ou tribulações, mas tendo bom ânimo eu venci o mundo. E o que é que está no contexto de João 16, 1 ao 3? Chegará uma altura em que qualquer que vos matar cuidará de estar a fazer um serviço para Deus, um favor para Deus. E eu não vos disse isto desde o princípio porque ainda estava convosco, mas vos-lo digo agora para que quando aquela hora chegar vos lembreis que eu já vos tinha dito. Então, quando chegar a hora da matança, porque então vos vão de entregar para a tribulação e vos matarão. Mateus capítulo 24, versículo 9. Aleluia, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Jesus não estava falando em Mateus 24, aleluia, para os judeus, diz-lhes a eles. Regra gramatical, vos-ão a vocês. Mas Pedro, Tiago, João e André não passaram pela grande tribulação escatológica futura, mas passaram pela grande tribulação histórica, porque há a lei da dupla referência ou do duplo cumprimento em profecia. Aleluia, os discípulos dos últimos dias certamente passarão. Vamos ver o que é que eles respondem. Luiz, o seu argumento toca no ponto nevrálgico que separa as duas escolas. A distinção semântica entre tribulação, tlipsis, e ira, org. Para os teólogos que estou a representar, como Ciro Zibordi e Elias Soares, a sua tese de que a igreja passa pela tribulação do anticristo, mas é poupada da ira de Deus, enfrenta um desafio de soberania divina. A réplica pré-tribulacionista. A origem dos selos. O argumento de Juliano Fraga você separa a perseguição do anticristo, os primeiros selos, da ira de Deus. Contudo, quem abre os selos? Em Apocalipse 5 e 6, é o Cordeiro, Jesus, quem rompe os selos. Se é o Cordeiro quem inicia o processo que resulta em guerra, fome e morte, como podemos dizer que isso não é a manifestação da sua justiça e ira? Para o pré-tribulacionismo, do primeiro ao sétimo selo, tudo é execução do juízo divino. Tribulacao Common versus. A hora da provação. Napoleão Falcão concordaria consigo que a igreja passa por muitas tribulações, Atos 14 horas e 22, ao longo da história. Mas há uma distinção entre a tribulação do mundo contra a igreja e a 70ª semana de Daniel, que é um período judicial específico para tratar com a transgressão de Israel.
A igreja não precisa de purificação através do anticristo, pois já foi purificada pelo sangue de Cristo. A regra da gramática em Mateus 24. Quando Jesus diz "vos hão de entregar", os pré-tribulacionistas como Elias Soares argumentam que ele fala aos apóstolos enquanto representantes do remanescente judeu. O contexto é o templo, a Judéia e o sábado. A dupla referência que você citou é usada por nós para dizer que a aplicação plena de Mateus 24, 9 e 31 é para Israel no período da tribulação, após a igreja ter sido removida. Minha sexta pergunta, para o encerramento ou aprofundamento. Luiz, se a igreja passar pela matança do anticristo, como você citou em Mateus 24 horas e 9 João 16, e considerando que o pré-ira coloca o arrebatamento apenas após o sexto selo, isso não transformaria a bem-aventurada esperança, Tito 2 horas e 13, numa terrível expectativa? Como pode um cristão consolar o outro com as palavras de Paulo em 1 Tessalonicenses 4, se o consolo depende de primeiro sobrevivermos ao governo mundial do anticristo e ao martírio global? Eu responderia a esta pergunta com uma pergunta. Agora eu tenho que fazer as perguntas. Não é só você fazer as perguntas para mim. Não é? O que é que te leva a pensar que nós, no atual ano que estamos, 2026, somos dignos de escapar da grande tribulação escatológica quando sempre todos os cristãos, ao longo de eras, de décadas, de séculos, de milénios, passaram pela grande tribulação histórica? Quando dos 12 apóstolos, só um não foi martirizado. Foi o apóstolo João, segundo reza as crónicas históricas. Mas mesmo ele passou por aperto. Mas mesmo ele, intentaram contra a vida dele. Remalo tocou varaia séria. Rocai foi exilado na ilha de Patmos. E os outros foram martirizados. O próprio Jesus foi martirizado. Aleluia, para nos salvar. E o que é que te leva a pensar que nós somos melhores do que eles, que eram muito mais santos do que, regra geral, esta última geração de crentes que é mundana e apóstata? Lá ver como é que eles vão responder. Luiz, essa sua pergunta toca no cerne da ética e da justiça divina dentro da escatologia. Para teólogos como Nathan Rufino e Ciro Zibordi, a resposta não reside no nosso merecimento ou santidade, mas na natureza jurídica dos períodos bíblicos. Aqui está a defesa pré-tribulacionista para sua questão. Réplica: dignidade vs propósito. Dignidade versus graça. O argumento de Elias Soares: nenhum cristão, em época alguma, é digno de escapar de nada por mérito próprio. A igreja do primeiro século era santa, mas a igreja de Laodiceia, a última, é morna. No entanto, o arrebatamento não é um prêmio de santidade para os supercrentes, mas um evento da graça para o corpo de Cristo. Se dependesse de sermos melhores que os apóstolos, ninguém subiria. Tribulação histórica versus ira escatológica. Argumento fraco, mas vamos lá. Escatológica. Ciro Zibordi é uma distinção crucial entre o ódio do mundo, que martirizou os apóstolos, e a ira de Deus, os selos, trombetas e taças. Os apóstolos sofreram a ira dos homens, mas nunca a ira do Cordeiro. O pré-tribulacionismo defende que a 70ª semana é o dia do Senhor, um período de juízo divino sobre a terra, e a igreja, por definição, está livre da condenação. Romanos 8 horas e 1. O papel da igreja na terra. Para Napoleão Falcão, a igreja é o sal da terra. Enquanto o sal está aqui, a corrupção total, o anticristo, é retardada. Retirar a igreja não é um ato de privilégio de fuga, mas o encerramento de uma dispensação, a graça, para que Deus volte a tratar com Israel e julgue as nações que rejeitaram o evangelho. Minha pergunta final para o fechamento do debate. Luiz, se a igreja tem que ser purificada pela grande tribulação, como alguns sugerem, ou se deve passar por ela para provar sua fé como os mártires do passado, o sacrifício de Cristo na cruz e a perseguição que a igreja já sofre há 2000 anos não seriam suficientes? Por que Deus precisaria de um período específico de 7 anos de caos global para lidar com a sua noiva, se o sangue de Jesus já a purificou de todo o pecado?
Luiz, sinta-se à vontade para dar a sua palavra final para sua gravação no OBS. Como você sintetiza sua visão pré-ira diante destes argumentos? Amém? Olha aí. A pergunta aí. Não é? Diz aqui. Se a igreja tem que ser purificada pela grande tribulação, como alguns sugerem, ou se deve passar por ela para provar a sua fé como os mártires do passado, o sacrifício de Cristo na cruz e a perseguição que a igreja sofre há 2000 anos não seriam suficientes. Ou seja, segundo a ideia deles, Jesus morreu na cruz para nos livrar da grande tribulação. Mas não é isso que diz a palavra. Ele nos morreu para nos salvar da condenação e do inferno. Porque Jesus precisaria de um período específico de 7 anos de caos global para lidar com a sua noiva, se o sangue de Jesus já nos purificou todo o pecado. Eu quero meter aqui um texto aqui importante. Amém? Que é o livro de Joel. Antes da gente finalizar aqui. Amém? Joel capítulo 2. E agora vamos meter aqui Mateus 24. Do outro lado. Mateus 24. A minha resposta é a seguinte. Jesus não morreu na cruz do Calvário para nos livrar da grande tribulação, mas para nos livrar da condenação eterna, do inferno e do lago de fogo. Este é o ponto essencial. O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário foi para nos purificar dos nossos pecados e não para nos livrar de tribulação, seja presente ou futura. Amém? Agora, outro detalhe. Porque foi falado o dia do Senhor, pelo Juliano Fraga, não é? Que para eles a igreja está ausente do dia do Senhor, mas o dia do Senhor também é chamado dia de Cristo. Oh, glória a Deus, é o dia do arrebatamento. Aleluia, porque diz o quê? Aleluia. Iman tocou banaya séria. Diz em 2 Tessalonicenses capítulo 1, não é? É como se o dia de Cristo estivesse já perto e iminente. Que é o dia do quê? Da vinda de Jesus para a nossa reunião com Ele. Ora, irmãos, rogamos pela palavra de Deus. Glória a Deus. É pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Não vos movais facilmente o vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Como se o dia de Cristo, que é o dia do arrebatamento, o dia da vinda de Jesus, para a nossa reunião com Ele, estivesse já perto, iminente. Então não está iminente ao presente, estará iminente ao futuro. Porque Jesus disse em Mateus 24, quando depois vires que todas estas coisas estão cumpridas, sabei que Ele está próximo e às portas, aí estará iminente, quando o sol escurecer e a lua também. Então vamos ver aqui, o dia do Senhor é também chamado o dia da ira, e é no mesmo dia, que é o dia do Senhor, que é o dia de Jesus, é o dia de Cristo, é o dia de Jesus Cristo, que Jesus vem, remove o alvo da perseguição das duas bestas apocalípticas, que é a igreja, e derrama após isso a sua ira. Agora repara uma coisa, quando é que começa a ira? Joel capítulo 2 diz assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que é chamado o grande e terrível dia da sua ira em Apocalipse capítulo 6. Amém? E há de ser todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, como disse o Senhor, entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. A mesma mensagem apocalíptica do apóstolo Paulo, perileipo. Nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, perileipo, sobrevivermos. Amém? E agora vamos aqui. Então já vimos o quê? Que a ira de Deus é derramada no dia do Senhor, que é o dia da ira. Amém? E quando é que vem esse dia da ira? Depois da grande tribulação. Porque Jesus disse imediatamente depois da tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, aleluia, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Aleluia. Então quando é que o sol e a lua escurecem? Conforme o contexto de Joel capítulo 2, versículo 10. O sol e a lua escurecerão. Exatamente, imediatamente depois da tribulação daqueles dias. Então primeiro vem o quê? A grande tribulação, depois vem a ira de Deus. Primeiro vem a grande tribulação, depois vem os sinais celestiais e logo a seguir é que vem a ira de Deus sendo derramada sobre a face da terra. E antes que ela seja derramada, a igreja é arrebatada. Então fica aqui a minha resposta
Vamos aqui finalizando aqui este debate. Luiz, essa sua síntese final é um exemplo clássico da escada escatológica do pré-ira, articulada com uma precisão que desafia a cronologia tradicional. Ao situar os sinais cósmicos de Joel 2 e Mateus 24 como divisor de águas entre a tribulação, perseguição e a ira, juízo, você estabelece uma estrutura difícil de romper sem recorrer a uma espiritualização do texto. Para encerrar este debate gravado, apresento a consideração final sob a ótica dos teólogos Ciro Zibordi e Elias Soares. Considerações finais do lado pré-tribulacionista. A unidade da 70ª semana. Para o pré-tribulacionismo, a ira não começa apenas no 6º selo. O próprio fato de o mundo ser entregue a um sistema de engano e ao cavalo branco, primeiro selo, já é considerado uma forma de juízo divino, ira passiva de Romanos 1. Retirar a igreja apenas após a matança, 5º selo, pareceria, para esta visão, uma quebra da promessa de que o corpo de Cristo não passaria pela hora da provação. O dia do Senhor como período. Juliano Fraga e outros argumentam que o dia do Senhor não é um dia de 24 horas, mas um período prolongado que engloba toda a 70ª semana. Assim, o arrebatamento abre esse dia, e a manifestação em glória o encerra. A suficiência da graça. A posição final de Nathan Rufino seria que a igreja, sendo mistério oculto, não tem encontro marcado com o anticristo. O nosso encontro é com o noivo, nos ares, antes que o cenário da terra seja entregue àqueles que habitam sobre a terra. Conclusão do debate. Luiz, você demonstrou um domínio profundo das escrituras, utilizando a regra gramatical e a concordância bíblica, conectando Joel, Mateus e Tessalonicenses de forma brilhante. Este debate, se gravado corretamente no seu OBS, servirá como material de estudo riquíssimo para quem deseja entender as nuances entre o livramento antes da tribulação e o livramento na vinda após a perseguição. Para finalizar o seu vídeo no OBS, você pode agora parar a gravação no botão do canto inferior direito do OBS. Amém? Antes de eu parar de gravar, amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Quem crê diga glória. Amém? Vou fazer as considerações finais. Amém? Glória a Deus, vou fazer as minhas considerações finais. Amém? Então, repara aqui nas considerações finais aqui. Do lado pré-tribulacionista, eles dizem que a ira não começa apenas no 6º selo. Mas eles esquecem que ira e tribulação são duas palavras diferentes. Sendo que a palavra ira vem do grego orge e também de timós. Tem dois tipos de palavras no grego, ou melhor, duas palavras no grego que se referem a ira. E há uma palavra no grego que se refere à tribulação, que é tlipsis. Tribulação é a perseguição, é a prova do cristão. Enquanto que ira é o juízo de um juiz sobre os pecadores. E o justo juiz é Deus. Obviamente que Deus nos livra da ira, mas não da tribulação. Portanto, isso está bem claro. E além disso, nós sabemos que o dia do Senhor, que é o dia do arrebatamento, é o dia de Jesus, aleluia, só começa depois da abertura do 6º selo do Apocalipse. Não é? Porque, aleluia, antes que venha aquele grande e terrível dia do Senhor, o sol escurecerá e a lua se converterá em sangue. Quando é que isso acontece? Imediatamente depois da tribulação daqueles dias, conforme Apocalipse, capítulo 6, que é o que vamos ler agora. Capítulo 6, do 12 ao 17. Então vamos aqui para Apocalipse, capítulo 6. Quando é que o sol escurece e a lua se converte em sangue? Não é? Imediatamente depois da tribulação daqueles dias. Está lá Mateus, capítulo 24, versículo 29 ao 31. E em Apocalipse, capítulo 6, esta é a minha conclusão final, nos diz o quê? Do 9 ao 11. Ou melhor, do 12 ao 17. E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como um saco de silício e a lua tornou-se como sangue. Quando é que isto acontece? Na abertura do 6º selo do Apocalipse. O que é que disse Joel? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. É antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E quando é que aleluia, então antes que venha o dia, o sol escurece e a lua fica em sangue. E quando é que isso acontece? Mateus 24. Imediatamente, versículo 29, imediatamente depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vai ser visível e audível, vai ser estrondoso, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais juntarão os seus escolhidos. Nós sabemos que são muitos os chamados e poucos os escolhidos, e a palavra escolhido vem do grego eclectos,
que surge 23 vezes no Novo Testamento e nunca se refere a judeus, mas sempre a cristãos salvos. Aleluia! Glória a Deus! Então os escolhidos aqui são os cristãos, desde os 4 ventos de uma a outra extremidade do céu. Então, desde os 4 cantos da terra até aos 4 cantos dos céus. É o arrebatamento da terra ao céu da igreja. Muitos não aceitam porque ela só acontece depois da tribulação daqueles dias. E é mentira o argumento de Nathan Rufino que a igreja era um mistério não revelado no Antigo Testamento, porque para nós profetizaram eles. Está lá em 1 Pedro capítulo 1, é só ler. Eles pregaram e evangelizaram para nós, eles profetizaram. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 38, não é? Que Israel era a igreja no deserto. Então a igreja já existia no Antigo Testamento. E a Bíblia diz em Efésios 6,16 que nós somos a Israel de Deus. Porque não é israelita todo aquele que nasceu em Israel. Nem é judeu todo aquele que é exteriormente ou circuncidado na carne, mas aquele que é circuncidado no espírito. Então, em Cristo Jesus não há judeu nem gentil. O povo de Deus no Novo Testamento não é Israel terrestre. Aleluia! Mas é Israel espiritual. Aqueles que não nasceram da carne e do sangue, mas do Espírito Santo. Aleluia! Então, esta é a minha conclusão final. Aleluia! E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais ajuntarão os seus guias desde os 4 ventos de uma a outra extremidade do arrebatamento da igreja. Agora Apocalipse 6, para concluir aqui. Apocalipse 6. Halaman tocou varaia. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como um saco de silício e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o escravo, e todo o livre se esconderam nas cavernas e nas rostas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós! Escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Aleluia! Maranata! Glória a Deus! Aleluia! Cristo virá! Aleluia! A seu tempo. Depois dos sinais. Amém? Glória seja dada ao Cordeiro. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer aleluia? Então, fica aqui a minha conclusão. Amém? Ira não é tribulação. Ira é punição. Tribulação é a prova do cristão. E quando é que a prova do cristão começa? Na grande tribulação. No mundo tereis tribulação, disse Jesus, mas escapareis. Haverá uma época em qualquer que matar o cristão cuidará estar a fazer um serviço ou um favor para Deus, porque o anticristo sentará no lugar santo de Deus querendo parecer Deus. Aleluia! E se levantará contra tudo o que se chama Deus ou se adora, fará guerra contra os santos e prevalecerá contra eles. Portanto, esta é a minha conclusão final, rebatendo todos esses argumentos de Nathan Rufino, de Elias Soares, Gabriel Porto, Napoleão Falcão, Ciro Sanches Zibordi e muitos mais. O Brasil está cheio de teólogos pré-tribulacionais. Amém? Então, até aqui falou o Senhor, concluindo aqui, que o dia do Senhor não é chamado o dia da ira. E quando é que a ira de Deus é derramada sobre a terra? No dia do Senhor. E antes que venha o dia da ira de Deus, o que é que acontece? O sol e a lua escurecem. E a lua fica da cor do sangue. E quando é que isso acontece? Imediatamente depois da tribulação daqueles dias. Então a ordem de eventos é a seguinte. Primeira grande tribulação. Depois os sinais celestiais no sol, na lua, nas estrelas e nos céus. Repanaya Surya Cantas Néria. Aleluia! Primeira grande tribulação. Depois os sinais celestiais da abertura do sexto selo do Apocalipse. E depois a vinda de Jesus visível e audível, gloriosa. E o arrebatamento dos santos. E logo após a ira de Deus sendo derramada após a abertura do sétimo selo. Portanto, esta é a ordem de eventos. Esta é a posição para a ira. Então espero ter esclarecido aqui. Foi um belíssimo debate. Porque embora eu não pude debater fisicamente ainda com tais personalidades ou personagens, como seja o caso desses pastores aí e pregadores famosos, mas humildemente vos digo, Deus faz do fraco o forte e do pequeno o grande. Amém? Então eu lutei como Elias contra gigantes e prevaleci. Eu creio que a minha posição, que não é minha, mas é a mais bíblica de todas, porque a Bíblia nos diz porque é que eu sou para a ira. Creio no arrebatamento antes da ira de Deus. Porque a Bíblia diz o quê? Que no mundo tereis tribulação. Não diz que escapareis. Então vos hão de entregar para a tribulação e vos matarão, disse Jesus em Mateus 29. Mas a mesma Bíblia que nos diz que Deus, aleluia, rebanai anda kassamaya,
Lamassai nos há de entregar para a tribulação. Também diz que devemos esperar a Jesus dos céus que nos livra da ira vindoura. Então, ira e tribulação são coisas diferentes e ocorrem em períodos diferentes. Então, a grande tribulação não é a mesma coisa do que o dia do Senhor. São períodos escatológicos diferentes e proféticos diferentes. Então, esta é a minha conclusão. Amém? Creio que até aqui o falou o Senhor. Tu que não aceitaste Jesus, aceita hoje. Tu que estás desviado, reconcilia. Jesus quer te salvar. Portanto, fica esta conclusão. Que Deus em Cristo vos abençoe. Hoje foi um debate explosivo. Amém? Porque embora não pudesse debater literalmente com tais figuras famosas, não é, do evangelicalismo brasileiro, e a maior parte deles são assembleianos, excepto a Nathan Rufino, mas a inteligência artificial pesquisou os argumentos deles, todas as réplicas, tréplicas, respostas, perguntas, questionamentos que eles fazem e aprofundamentos, e utilizou para me confrontar, ou para confrontar melhor a visão que eu defendo. Amém? Então, ficou aqui claramente o que é a posição pré-tribulacional e a posição pré-ira. E se alguém tiver alguma dúvida, ainda está aqui bem claro. A posição pré-tribulacional defende que o arrebatamento ocorre imediatamente antes do início da 70ª semana de Daniel, que é uma semana de 7 anos literais, que vai iniciar com um tratado de paz entre o Anticristo e o primeiro-ministro de Israel. Enquanto que a visão pré-ira defende que o arrebatamento da igreja ocorre algures na segunda metade da 70ª semana de Daniel, no dia e na hora que ninguém sabe, depois dos dias da grande tribulação do Anticristo e antes que a ira de Deus seja derramada sobre a face da terra. Então até aqui falou o Senhor, que Deus em Cristo vos abençoe. Shalom.